A palavra que eu quero trazer para você hoje, ela está em Romanos 9,16 e diz assim: Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. O que dizer do rei Davi, né? Ele foi o rei de Israel, só que na hora dele ser ungido, o profeta enviado por Deus, ele não estava nem entre as escolhas que ele poderia fazer dos filhos de Jessé. Quando chegou na casa de Jessé e pediu que trouxesse todos os seus filhos, ele não trouxe Davi para ser um dos escolhidos. Davi estava lá, pastorando suas ovelhas, mas Lot pediu que trouxesse Davi. Só que Davi, ele era o menor da casa, ele era o menos experiente, ele era o mais moço, ele era desprezado entre os irmãos, os seus pais. E Deus, ele não se importa com isso. Ele se importa com o seu coração. Ele sabe o seu coração, o que você tem de melhor. E é isso que ele sempre busca na gente, para poder capacitar. E foi isso que Deus viu em Davi. Ele viu o seu coração. E Davi, ele era temente a Deus. Ele era corajoso, sim, mas ele tinha fé em Deus. Ele era um verdadeiro adorador e ele tinha um coração grato. E é por isso que Deus escolheu ele para ser rei de Israel, por todos esses atributos, essas qualidades que Davi tem. Então você que se sente desprezado, ignorado, não se importe com isso, porque Deus, ele tem um momento certo para te dar a vitória. Deus, ele conhece o seu coração e é isso que você tem que ter fé, tem que ser temente, tem que ser correto, uma pessoa íntegra, porque são esses que Deus escolhe. E os escolhidos de Deus, eles nascem para vencer. E o que dizer também de Esaú? Esaú era o filho primogênito de Isaac, era o mais forte, era o caçador, era aquele filho que Isaac tinha todo o amor, toda a admiração, e o povo ali à tua volta também. Mas quem foi que Deus escolheu para poder suceder o seu pai Isaac, né? E continuar aquela promessa, aquela aliança que Deus tinha feito com Abraão? Foi Jacó, que era o mais jovem, porém ele tinha atributos que Esaú não tinha, e por esse motivo Deus o amava. Deus amava Jacó. E foi ele que Deus escolheu para poder continuar a descendência de Abraão, pela sua fé em Deus, pelo seu respeito, por ser uma pessoa íntegra. E quando a gente fala de todos esses atributos, a gente imagina, mas eu não tenho condições porque eu sou um pecador, eu sou falho. Querido, quem não é pecador, quem não é falho, a gente precisa se arrepender de tudo que a gente fez que desagrada a Deus, não cometer mais os pecados e seguir firme com a fé em Deus. O nosso alvo, ele tem que ser Deus, porque ele conhece o seu coração, ele vai te abençoar, ele vai te erguer, ele vai te dar a vitória. Acredite nisso. E nós temos também a conhecida história de Noé, não é verdade? Noé, ele era um agricultor. Qual é a habilidade que Noé tinha para poder construir uma arca, para poder salvar toda a tua família? Olha, que Noé, ele pregava a palavra de Deus. Ele não vivia segundo os costumes de onde ele vivia. Ele seguia a vontade de Deus, né? Ele seguia os princípios que Deus ele gostava, ou seja, ele era humilde, ele era trabalhador, ele temente a Deus, ele respeitava, ele tinha fé. Isso credenciou Noé a fazer aquela arca
Isso deu habilidade a Noé para poder construir aquela arca e salvar a tua família. E quem deu essa capacidade para Noé foi Deus, pois Deus te capacita, Deus ele te engrandece. Deus nos dá essa possibilidade para que a gente consiga nos salvar nossa família, salvar nossos amigos, a gente consiga pregar a palavra para as outras pessoas e trazer salvação. E Noé ele tentou fazer isso, mas ninguém acreditou em Noé. E mesmo assim, ele continuou firme no teu propósito. Ele continuou firme na fé que ele tinha em Deus, pela tua temência que ele acreditava. Então, querido, eu quero te dizer, Deus ele não escolhe o mais forte, ele não escolhe o mais habilidoso. Deus escolhe aquele que é humilde, aquele que é temente, aquele que tem fé. É isso que você precisa ter. Deus ele vai te escolher. No tempo certo, ele vai te engrandecer.